Muito bem, pessoal, nós já falamos sobre a nomeação, que é uma forma de provimento. Agora nós vamos falar, inclusive, provimento originário. Agora a gente vai falar sobre a posse. E é a partir da posse, pessoal, é que você passa a ser realmente um servidor público. Tá legal? Antes da posse, você é uma pessoa, um candidato ali do concurso público, você é uma pessoa qualquer, tá? Então é com a posse que você é investido efetivamente no cargo público. Tá? Então, a partir da posse é que há o aperfeiçoamento, é que há um travamento do vínculo, do elo jurídico entre você e o seu cargo. Isso ocorre não com nomeação, mas com a posse, tá? A nomeação designa você para o cargo e com a posse realmente aperfeiçoa-se aquele vínculo. Muito bem. Olha só, antes de mais nada, o que nós temos de mais importante aqui? Vejam, na nomeação, enquanto provimento originário, ela vai exigir a posse. E além da posse, né, os três passos que nós temos são a nomeação, a posse e a entrada em exercício. Olha só, a nomeação nós já vimos, publicação do seu nome lá no Diário Oficial, não é verdade? E é forma de provimento no cargo. Posteriormente, nós temos a posse, né? O que vai acontecer na posse? Você leva lá sua caneta de ouro para assinar o termo de posse. Você leva toda a sua documentação, comprova que você atende os requisitos para ocupar aquele cargo. E futuramente você pega ali a sua maletinha, seu lanchinho e entra em exercício. Aqui, na entrada em exercício, é que você realmente começa a trabalhar, né? Bater ponto, enfim, tomar o cafezinho ali com os colegas, produzir efetivamente e, claro, né, remuneração é somente a partir da entrada em exercício. Muito bem, prazos, pessoal, prazos que são chave para fins de prova. Nós temos o prazo máximo, prazo limite entre nomeação e posse, que é de 30 dias, e da posse para entrada em exercício, que é de 15 dias. Legal? O que vai acontecer? Então, nós já vimos aí NPE, nomeação, posse e exercício. Nós já vimos os dois prazos, 30 dias para posse e 15 dias para entrada em exercício. Agora, é importante você saber também o que ocorre se esses prazos não são cumpridos. Então, o que vai ocorrer? Caso você seja nomeado, saiu o nome lá no Diário Oficial, e não tome posse dentro do prazo legal, prazo de 30 dias, simplesmente a administração vai tornar aquela nomeação sem efeitos. Tá legal? Ela publica lá um outro ato, né, dali a algum tempo, olha, tornando sem efeito aquele ato de nomeação anterior. É algo tranquilo, é algo muito mais simples. Muito bem. Agora, se você é nomeado, toma posse, mas não entre em exercício dentro do prazo de 15 dias, aí, pessoal, será caso de exoneração. Tá bem? Então, o que cai em prova? Tanto os prazos, 30 e 15, como os efeitos do descumprimento de prazo. Nessa primeira hipótese, nomeação é tornada sem efeito e, no caso de descumprimento do prazo para entrada em exercício, o servidor terá que ser exonerado. Não basta tornar a nomeação sem efeitos. Tá? Por quê? Porque já houve o aperfeiçoamento do vínculo. Então, do vínculo funcional. Então, ali será necessário tornar vago aquele cargo público no qual o servidor público havia sido investido. Muito bem. Olha só. Além disso, não vamos confundir aqui provimento com investidura. 7 formas de provimento, uma delas é a nomeação. Então, nomeação é forma de provimento. Ao passo que a posse, a investidura no cargo, você será investido naquele cargo, o vínculo funcional será aperfeiçoado somente com a posse, tá? Então, enquanto a nomeação é forma de provimento, a posse já representa a investidura naquele cargo. Tá? Então, há detalhes envolvendo a posse lá nos artigos 13 e 15 da Lei 8.112. Mas nós temos que comentar aqui com vocês alguns detalhes adicionais envolvendo a posse no cargo público. Olha só, o que a gente pode ressaltar aqui para vocês?
Já vimos, né, que posse é sinônimo de investidura, que na posse, diferentemente do que nós temos na nomeação, existe uma bilateralidade, ou seja, a administração, né, a posse somente é dada pela administração quando o servidor se manifesta. Aí como é que ele se manifesta? Pega os documentos, né, coloca ali a roupa dele, né, coloca ali aquela roupa bacana, né, leva ali o celular para bater a foto e aí sim ele toma posse. Então, na posse, né, a posse é bilateral, necessária a manifestação do servidor público, enquanto a nomeação é ato unilateral. Aí vai lá, assina-se o chamado termo de posse. O termo de posse. Agora, muita atenção para a gente não confundir aqui. Termo de posse, pessoal da Lei 8.112, do servidor federal, não é sinônimo, não é um contrato, tá? Não é contrato de trabalho. Tá? Você não precisa anotar o vínculo na sua carteira de trabalho, tá? Não precisa celebrar contrato de trabalho, não, porque o regime aqui, ele é estatutário, ele não é seletista, não é um regime contratual. Legal? É um outro tipo de vínculo, é um vínculo cujas regras estão previstas em lei e não em um contrato. Bacana? Muito bem. Só se fala em posse no provimento mediante nomeação, nas outras 6 formas não se exige posse. Legal? Se você não tem condições de você mesmo tomar a posse, é possível que você mande lá alguém para tomar posse em seu nome por meio de uma procuração específica. Isso aqui ocorre muito, né? Imagina só, você está ali em São Paulo, né? Morando no Rio de Janeiro, em Brasília, enfim, e você precisa tomar posse em outro local do país, está difícil de se deslocar até aquela localidade, naquele momento, né? Peça para sua sogra ir lá, né, para o seu sogro, passe uma procuração específica e ele toma posse em seu nome. Tá? Agora, entrar em exercício já não dá, entrar em exercício tem que ser você mesmo. Muito bem, pessoal. Por ocasião da posse, você vai levar ali um calhamaço muito grande de documentos. Leva ali declaração, certidão, enfim, documento pessoal, diploma. E além de tudo isso, a lei exige que você entregue uma declaração de bens e valores. Tá? Essa declaração, esta relação do que você possui, relação do seu patrimônio, é exigida tanto por meio da Lei 8.112 como pela Lei de Improbidade. Tá? Por quê? O seu órgão, ele vai acompanhar, ele vai monitorar o seu patrimônio com o passar dos anos, para identificar se você teve alguma evolução, algum aumento patrimonial incompatível com a sua renda. Legal? E ele vai acompanhar isso tudo a partir dessas informações que você vai municiando ali o seu órgão. Agora, olha só. Tome um fôlego, porque isso aqui é importante. A gente desenhou aqui nesse slide os requisitos básicos para você tomar posse em um cargo público federal. Isso aqui é do seu interesse enquanto futuro servidor público e é do seu interesse para a prova que você vai prestar. Isso aqui cai muito, tá? São requisitos que constam lá do artigo 5º da Lei 8.112. Olha só. Nós estamos falando apenas de requisitos básicos aqui. Por quê? A lei da carreira do seu cargo, ela vai trazer requisitos específicos. Tá legal? Agora, para todos os cargos federais, a lei 8.112 vai exigir aqui esse conjunto de requisitos. Quais são eles, Daudi? Muito bem. É necessário que você seja um brasileiro, tá? Em regra, os cargos públicos do Brasil são acessíveis aos brasileiros. E eu estou falando aqui tanto do brasileiro nato como do brasileiro naturalizado, tanto faz. Tá legal? O brasileiro naturalizado ele pode igualmente ocupar um cargo público, né? Ele só não pode ocupar aqueles cargos privativos lá dos natos previstos na Constituição Federal. Agora, e o estrangeiro, Daudi? Pessoal, o estrangeiro, né? O chinês, americano, alemão, enfim. Em regra, ele não ocupa cargo federal. Legal? Na Lei 8.112, nós temos uma situação muito específica que permite a estrangeiros ocuparem cargos públicos. Isso vai ocorrer
Muitas vezes a gente vê isso aqui em universidades públicas. Você chega lá na universidade pública para assistir aula e ali um chinês, um chileno, um peruano te dando aula. Eu mesmo já tive, na minha época da faculdade, professores estrangeiros me dando aula. Na época ainda não conhecia a legislação, mas ele só estava lá por força desse dispositivo que eu vou comentar aqui com vocês. Por quê? O legislador autorizou que dentro de universidades e instituições de pesquisa, estrangeiros ocupem cargos, desde que sejam cargos de professores, técnicos e cientistas. Legal? Então falou lá em ensino e pesquisa, professor, técnico, cientista, aí sim a lei já pré-autoriza o estrangeiro. Fora dessas possibilidades, em princípio, o estrangeiro não ocuparia o cargo público. O que mais? Gozo dos direitos políticos, tá? Aquela pessoa que teve direito político suspenso, né? Ou, enfim, que ela não está no gozo dos seus direitos políticos, não pode tomar posse, tá legal? Quitação com obrigações eleitorais e militares, tá? Então você vai lá para tomar posse, tem que entrar lá dentro do site do TSE, coloca o número do título, o seu nome, o nome da mãe, gerar declaração, né, de quitação com as obrigações eleitorais. Tá legal? Junta ali um dos documentos que você obrigatoriamente deve levar por ocasião da posse. O que mais? Nível de escolaridade exigido para o cargo, né? Pega lá um cargo de nível superior, opa, tem que levar o diploma. Cargo ali de nível médio, tem que levar ali a conclusão do ensino médio. Tá? 18 anos, idade mínima para posse, tá? E aptidão física e mental. Como assim, Dal, de aptidão física e mental? Olha só, antes da posse, você será submetido a uma inspeção médica oficial. A uma inspeção médica oficial. E, pessoal, eu me lembro até hoje da minha primeira inspeção médica oficial para fins de tomar posse. Já tem algum tempo, mas eu me lembro até hoje, eu tive até pesadelo com aquilo, porque eu imaginava na minha mente que a médica, o médico, iria descobrir algum problema de saúde que me impediria de tomar posse naquele cargo pelo qual eu tanto sonhei, tanto estudei, tanto batalhei. Mas deu tudo certinho, tá? E vai dar tudo certo também no seu caso. O que vai acontecer? O que você tem que lembrar? Que essa inspeção médica oficial ela ocorre antes da posse. O médico ele tem que expedir ali, né, um atestado, uma declaração que você está apto física e mentalmente para exercer aquele cargo, tá? E aí você leva isso também lá na data da posse. Lá na sua prova, o examinador vai querer dizer, vai tentar te induzir ao erro, dizendo que essa inspeção médica ela é posterior à posse. E isso não faz nenhum sentido. Bacana? Muito bem, então grave aí requisitos do artigo 5º, importantíssimos em prova. Muito bem. Agora, nós vimos lá nomeação, posse e exercício, NPE, essas 3 etapas. Já falamos de nomeação e posse, agora vamos falar do exercício. Exercício, você já pressupõe aí, você está efetivamente exercendo as atribuições do cargo, efetivamente trabalhando. Tá legal? 15 dias para a entrada em exercício após você tomar posse, tá? Sob pena de você ser exonerado, o cargo voltar a ficar vago. E a partir da entrada em exercício, começa a se computar alguns tempos. Tá legal? O tempo de efetivo exercício no cargo. Tá? Imagina só que na sua carreira, a cada ano de efetivo exercício, você recebe uma promoção. A cada 3 anos, você recebe uma promoção. Tá? Então, tudo isso é avaliado a partir da posse, a partir do exercício. Tá? 3 anos, né? Imagina só que você não é estável ainda no serviço público e você está ocupando um cargo efetivo, bacana. A partir do exercício é que começa a se computar os 3 anos para fins de estabilidade, né? Os 3 anos para fins do estágio probatório, tudo isso, o marco temporal aqui é o efetivo exercício do cargo. Tá bem? Olha só, o que mais que a gente pode detalhar aqui para vocês? A partir do exercício, né, nós temos início a contagem do tempo de serviço, né? Lembrando que a promoção não zera, não interrompe a contagem do tempo de exercício. Olha só, até alguns anos,
quanto mais tempo você ficava no cargo, você ia recebendo algumas parcelas adicionais. A gente chamava lá de penduricalhos. Então você completava lá 5 anos de exercício do cargo, você começava a receber ali um quinquênio. Tá? Isso tudo já foi extinto, de modo que novos servidores não mais têm direito ao adicional de tempo de serviço, é uma parcela já revogada. Quem já recebia, né, por ocasião dessa alteração, claro, permaneceu recebendo a título de vantagens patrimoniais, mas novas aquisições desse adicional não são toleradas. Tá bem? O que mais, pessoal? O início do exercício, suspensão, interrupção e o reinício do exercício devem constar na da sua ficha de assentamento funcional. Já comentamos sobre os 15 dias para entrada em exercício. E tem um detalhe aqui no caso da designação para uma FC, uma função de confiança. Tá? Entra-se em exercício, diferentemente de quando você é nomeado, toma posse ali para um determinado cargo, quando nós estamos apenas diante de uma designação para função de confiança, o exercício se dá na data da publicação da portaria de designação. Legal? Se o servidor público estiver afastado, licenciado, está lá de licença médica, por exemplo, está ali de licença maternidade, paternidade, primeiro dia útil após ele retornar, sob pena da designação ser tornada sem efeito. Bacana? Então falamos aí sobre posse, principais características do exercício no cargo. E quando a gente fala em exercício, o que já vem à mente? Você, todos os dias, se deslocando lá para o trabalho, muitas vezes batendo ponto, desempenhando ali as suas atribuições ao longo do dia e no fim do expediente voltando para casa. E o que nós temos que destacar aqui para vocês? As principais regras quanto à jornada de trabalho. Lá no artigo 19 da Lei 8.112, nós temos os principais limites, as principais exceções relacionadas à jornada de trabalho. Então, olha só. Para um empregado da iniciativa privada, um empregado comum da iniciativa privada, o limite, a jornada máxima de trabalho, está lá na Constituição Federal, 8 horas diárias e 44 horas semanais como regra geral, não é verdade? Agora, para o servidor federal, esse limite é um pouquinho menor. Tá? A jornada de trabalho do servidor, em regra, é de 8 horas diárias e 40 horas semanais e não 44, tá bem? 8 horas diárias e 40 horas semanais é que ele trabalha ali de segunda a sexta, 8 horas por dia. Muito bem. Existem 3 situações excepcionais aqui que é importante a gente comentar. Eu vou chamar aqui de E1, exceção 1, exceção 2 e exceção 3. Muito bem, pessoal. Se você ocupa um cargo em comissão ou se você exerce uma função de confiança, aí você já passa a estar sujeito à chamada dedicação, regime de dedicação integral ao serviço. Tá bem? Então você pode ser convocado sempre que houver interesse da administração pública. Tá? Imagina só, você está lá, está quase saindo para ir embora, o seu chefe te chama, fala, olha, é o seguinte, aconteceu um problema aqui, e como você exerce um cargo em comissão, uma função de confiança, você tem uma responsabilidade a mais do que os servidores fora dessa situação. Tá? Você tem uma dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado em várias situações. Bacana? Muito bem, essa é a primeira exceção, cargo em comissão, função de confiança. Além disso, nós temos, no caso do servidor estudante, tá? Imagina que você está lá ocupando um cargo, mas continua estudando, fazendo sua faculdade, enfim. Você é estudante ou, caso você participe de uma banca examinadora, você, enquanto servidor público, participa ali de determinada banca examinadora, você vai ter direito a um horário especial. Desculpa, pessoal. Como assim, Daldi, um horário especial? Olha só, lá no seu órgão, normalmente, o horário de trabalho é das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. 8 horas por dia. Muito bem. Como você estuda, imagina só, você estuda ali pela manhã. Aí você combina com o seu chefe, fala, ó chefe,
eu estudo, né? E eu sei que lá no artigo 19 da lei tem um benefício para o servidor que é estudante. Ele fala, e eu estudo de manhã, eu queria saber se eu poderia chegar um pouquinho mais tarde aqui no serviço. Tá? O que vai acontecer? Você terá sim direito a esse ajuste ali, né? Claro, tudo combinado. Você terá direito sim a um horário especial para que você possa conciliar os estudos com o trabalho. Agora, você chega mais tarde e sai no mesmo horário que os colegas de trabalho? Não, tá? Porque aqui você tem direito a um horário especial, mas tem que compensar as horas, né? Compensar ali o horário para que a carga horária seja a mesma dos seus colegas de trabalho. Tá bem? Então você chega mais tarde e sai mais tarde, já que nós estamos diante aqui do horário especial com compensação, jornada especial com compensação de horário. Distinta é a situação aqui, ó, do portador de deficiência. Imaginem que você é portador de deficiência, né? Ou é PCD, você, cônjuge, filho, enfim, alguém muito próximo de você tem ali uma deficiência, tá? Seja ali deficiente. E o que vai acontecer? Nesta situação, a lei vai te dar um benefício, tá bem? Vai te dar o benefício de você ter uma jornada especial, diferente dos seus colegas de trabalho geral, mas que você não precisa compensar, tá bem? Então você chega mais tarde, em alguns casos, e sai no mesmo horário que os colegas, né? Entra no mesmo horário, sai mais cedo, em virtude de você se enquadrar aqui, ó, nessa situação do portador de deficiência. Então, aqui nós teremos horário especial, sim, mas sem necessidade de compensação de horário, diferentemente do que nós temos para o estudante. Bacana? Isso foi cobrado em prova, tá? Todas essas informações que a gente está comentando aqui nesse bloco já foram cobradas. Para o aprovado em concurso público que seja nomeado, a Lei 8.112 estabelece apenas um prazo máximo para que ocorra a posse no cargo, mas não fixa um limite temporal à entrada em exercício. E aí, pessoal, me ajudem aí. Isso aqui está errado, né? Existem dois prazos, o prazo de 30 e o prazo de 15 dias entre nomeação, posse e exercício. Bacana? Então, existe sim um prazo para entrada em exercício, esse é o erro da questão. Questão tranquila, né? O que mais? Para a gente fechar aqui esse bloco, após ser impostado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Isso aqui está correto, né? A diferença aqui entre tornar sem efeitos o ato de nomeação e aqui descumprimento do prazo ensejando já a exoneração do servidor público. Bacana? E com isso, pessoal, a gente encerra aqui mais esse bloco sobre a Lei 8.112.